Tá bom. Estou ao vivo. Tá todo mundo escutando aí. Tô ninguém ainda não. Começou agora. Eu posso Boa noite, dona Vilma. ir convidando, viu? Marquinho. Julião. Davi. Mas olha, quanta gente bonita. Fala, Rodrigão. Aguardando o professor Reginaldo entrar aqui para fazer o convite para ele. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Vilma. Vai ter um bocado de gente de CETEC para matar a saudade, viu? Fala, garotinho. Beleza, Julião? Que bom te ter por aqui. Fica aí com a gente pra gente fazer esse estudo. Fala, Davi. É, vai entrar um bocado de gente lá do CETEC. Olha os maiores aí já. Chegou o professor Reginaldo. Deixa eu fazer logo o convite. Vocês estão me ouvindo? Olá, meu pastor. Olá, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Agora, É um prazer, é um prazer todo nosso. tá chegando aí o pessoal, tem um bocado de gente já do CETEC aí. O pessoal ficou bem Eita, essa animado turma do quando eu CETEC. soube que o senhor ia Quanto estar mais eu fazendo a rezo, mais a assombração aparece. A dona Vilma aí também, ó, que tá sumida. A Vilma também? Eita, É, quanto tempo, né? Ismael. Deixa. É, Vamos dar uns 2 minutinhos, né, pastor? Eu faço uma tranquilo. oração inicial e a gente inicia. Você que Também não manda. quero, também não quero tomar muito do seu tempo, não, que ainda tem aula hoje, né? Tem. Mas a aula é 19h30. Eu vou estar fazendo um favor então ao pessoal do CETEC, né? É. Olha o Rodrigão aí também, ó. Chegou o Rodrigo. Dina, tô vendo aqui entrando. É. Eles só vão ficar só ouvindo ou podem participar, assim, fazendo perguntas? Oi, diga. Pode falar. Estou dizendo, eles vão ficar só como ouvintes ou vão fazer perguntas? Pode fazer perguntas. Eles podem fazer perguntas se quiserem, né? Mas a Ah, intenção sim. mesmo é lhe deixar bem livre, mas está aberto, né? É porque Ah, quando gera muita pergunta também é complicado porque o estoura o tempo, tempo, né? né? O É, tempo, é. aí vamos ver como é que a gente vai administrando e até onde a gente consegue chegar. Ah, tá certo. Mas aí o assunto É, é que o assunto é bem extenso também, né? Mas a gente vai levar não ele até é. sexta-feira. Uhum. Eu acho que a gente consegue esgotá-lo. Como a nossa parte é mais a parte introdutória, né? Uhum, Do sim. cumprimento, e aí vocês podem trabalhar. Eu posso dar uma geral, não Uhum, é? Dividindo o capítulo sim. de Atos, falando alguma coisa de Atos, aí na semana vocês se Desenvolve o alimentam resto. desse tema que é profundo e muito, muito relevante para a vida da igreja hoje. Já fez a pregação de domingo sobre o Pentecostes? Não, não, não. Ah, estou no dia a dia acompanhando, além das minhas turmas que eu tenho, né, no grupo, né? A escola Aham, agora deu um recesso agora, mas está retornando a sim. partir do dia 1º de junho. Aí tem Uhum, grupos que eu tenho que acompanhar também, aí fica difícil. Eu já fiz 2 gravações aqui, eu fiz
Eu gravei um culto doméstico, Uhum. depois uma reflexão que eu fiz, assim no sábado, me deu vontade de fazer, eu fui pro quarto e fiz. Compartilhei no grupo. Amanhã a gente vai ter um palestrante, que é o professor Flávio. Ele vai falar sobre o dom dele, que seria o dom de ensino e como ele usa isso. Ele é professor de escola pública e de faculdade. Ele utiliza o dom de ensino dele para levar a palavra para dentro da faculdade, das escolas, assim como o senhor, né? Ele vai falar de como é que ele consegue proclamar o rei nas escolas. Mas vamos Que lá, vamos bom. iniciar? Para a Vamos. gente não consumir muito tempo. Eu vou orar aqui pelo senhor. Você vai fazer uma leitura de Atos, alguma coisa assim nesse sentido, não? Não, eu vou deixar totalmente na sua mão. Tá certo. Meu serviço é orar pelo senhor aqui e Ok. a gente inicia. Lembrando, tá, pessoal, quem tá online aí, essa live vai ficar salva, ela fica salva durante 24 horas, então até amanhã, esse mesmo horário, vocês conseguem assistir. E a gente vai ter uma série de estudos até sexta-feira. Imagino e estou tentando conseguir no mínimo 2 palestrantes por dia e no máximo 3. Então, no caso, amanhã a gente vai ter às 18, às 19 e às 20 horas. Na quarta-feira a mesma coisa, quinta-feira e sexta-feira também a mesma coisa. Então é só acompanhar esse horário, guarda esse horáriozinho pra gente. Amém? Pai, Então, quero te quando tiver agradecer. o tempo, aí você entra e avisa que o tempo está esgotando, mas Tá bom, ou não? aviso. Aviso sim. Pronto. Você tem mais 5 minutos para encerrar, pronto. Tá bom. Amém. Pai, quero te agradecer, Pai, por esse tempo de qualidade que vamos ter agora, Pai. Quero te agradecer pela vida do pastor Reginaldo, Pai, e pelos dons que derramasse sobre ele, Senhor Jesus Cristo, para que ele estivesse nos preenchendo nesse momento, Senhor, com mais conhecimento, Senhor, da tua parte, Pai, e com esse amor pela obra, Senhor, por esse cuidado, pela ovelha que ele tem guiado por toda a sua vida, Pai. Abençoa esse servo teu, Pai. Abençoa essa tua família, Pai. Que da boca dele possa jorrar rios de águas vivas, Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Tá com o Senhor agora. Tá certo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de compartilhar com vocês um estudo. Não é um sermão, não é mas é um estudo, é uma meditação em cima da proposta que foi solicitada, que é Atos dos Apóstolos, falar sobre o derramamento do Espírito Santo. E é um prazer de saber que algumas pessoas que há tanto tempo, né, que passaram no CETEC, estão conosco aqui nesse momento. Mas vamos lá, direto ao estudo. Esse estudo está em Atos, no capítulo 2, e tem como título, logo no início do capítulo, a descida do Espírito Santo. Descida do Espírito Santo. Eu gosto de dar um nome à democratização do Espírito Santo. De descida e democratização do Espírito Santo. Porque aqui, quando o Espírito veio, então, o Espírito para todos. Então, a fusão, o derramamento e a democratização. A forma como Deus faz é espetacular. Agora, é bom entender, quando se fala de derramamento do Espírito Santo ou democratização do Espírito Santo, a gente tem que fazer um ponto de contato com a história. Ponto de contato com a história. Por quê? Porque essa história, ela aponta para o Antigo Testamento. Aponta para o Antigo Testamento. Eu sempre digo aos meus alunos de Antigo que o Antigo aponta para Cristo. E o Novo Testamento aponta para o Antigo Testamento. Então fazem parte de uma história geral. São parte de história que formam uma história geral. Então nessa história do Antigo Testamento, nós temos a
a promessa do derramamento, de uma democratização do Espírito Santo. Então, em Pentecoste, é bom lembrar que nesse momento aqui, específico, Pentecoste, foi a semana da festa, os judeus comemoravam 3 festas importantes. Primeiro era a Páscoa, segundo era o Pentecostes, e em terceiro lugar a festa dos tabernáculos. A festa de Pentecoste era a mais movimentada, mais do que a da Páscoa. Ali se reuniam pessoas de diversas localidades, judeus da diáspora, judeus prosélitos, vindo dos gentios, estavam todos ali. E era também uma obrigação legal. A 30 quilômetros de Jerusalém, o varão judeu, ele tinha que participar dessa festa. Era uma obrigação. Então, por isso que havia muita gente ali em Pentecoste. E a contar da nacionalidade, né? Depois que Pedro vai dizer que tinha gente de todos os lugares, da Ásia, da Capadócia, Mesopotâmia, Judéia, Roma, Cirene e muitos forasteiros. Então percebam que ali estava praticamente uma convenção internacional em Jerusalém, não é? Em Jerusalém. Exatamente um momento propício para a democratização do Espírito Santo. Mas era uma promessa. Era uma promessa, mas também era um desejo. Um desejo. E nós vamos ver isso em Números, no capítulo 11, versículo 29, um versículo que diz assim: contudo, ponderou Moisés, estás ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas, e que Iavé, ou Javé, depositasse seu espírito sobre eles. Então, quando Josué trouxe esse problema para Moisés resolver, com ciúme, porque alguém falava, o Espírito Santo estava profetizando, e o profeta disse de uma forma tranquila, não é? Sem exclusividade: bom, Josué, bom seria se todo mundo tivesse o Espírito Santo. A gente não tem que se preocupar quem tem ou quem não tem. É bom que todos tenham o Espírito Santo. Então, em Pentecoste, é um desejo, foi com um desejo cumprido em Pentecoste. Não é? Agora, o apóstolo Pedro pega a passagem mais conhecida, não é? Que é Joel. Então, lá em Joel, ele vai dizer exatamente isso. Então, ele confirma, porque alguns estavam até mencionando que estavam bêbados, embriagados. Aí era possível, não é? 9 horas da manhã, todo mundo desobrigado, quer dizer, pessoas sem fazer nada, vagabundos o tempo todo. Era impossível que aquelas pessoas estivessem bêbadas ou embriagadas. Então, aí, sabiamente, Pedro diz: não, isso é um cumprimento. E está no profeta para a história. Não é? O ponto de contato é o Antigo Testamento. Então aponta para o Antigo Testamento mais uma vez. Está em Joel. Leiam lá em Joel. Joel não diz isso? Vocês são conhecedores disso. Vejam só o que Joel fala. Joel diz: então, depois desses eventos, derramarei o meu ruach, ou ruach, espírito, sobre todos os povos. Os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Inclusive, sobre os escravos e serviçais da igreja, derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, veja, é um cumprimento, um desejo do profeta, do ícone do profetismo em Israel, que é o profeta Moisés, e agora também foi uma profecia pelo profeta Joel. Mas também é interessante que, não só no Antigo Testamento, mas o próprio Cristo, não é? Ele alimentou os seus discípulos com essa promessa. Jesus era conhecedor, um profundo conhecedor das Escrituras. Cita as Escrituras. Vence o diabo citando as Escrituras. Às vezes nós perdemos tanto tempo, não é,
com tantas questões, com tanta invencionice para vencer o diabo, tantas articulações, tanta metodologia para vencer as artimanhas do inimigo, mas Jesus mostra o caminho. O simples a gente não faz, né? Está escrito. Só que é o difícil. Escrito. Tenha um conhecimento. Volte às escrituras. Leia a palavra. Está lá, você vence. Não é? Na verdade, quem está por trás de você é aquele que tem a força, que é Deus. Não é? É o Espírito Santo quem controla a tua vida, é esse que vai vencer. Então acredite. Não é? Faça coisas de outro mundo para vencer as artimanhas. Não. Então o próprio Cristo disse isso, falando em Lucas 24:49, já no versículo. Eu quero trazer Lucas, porque Lucas é o evangelho, é a primeira parte de uma obra. Lucas e Atos, quer dizer, o mesmo autor, o que escreveu Lucas, escreveu Atos. Então Lucas é o autor dos evangelhos que mais, veja só, que mais fala acerca do Espírito Santo dos evangelhos é Lucas. E Atos é o livro da história da igreja, não é? É uma história seletiva da igreja, mas é uma história da igreja e que fala também das ações do Espírito Santo. Então lá em Lucas ele diz, lá no final de Lucas 24, não é? 49, ele diz: eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestido de todo o poder do alto. De todo o poder do alto. Naia. Não saia não vá para lugar nenhum. Espere. Acredite. Vá para Jerusalém. Fique em Jerusalém. Permaneçam aqui em Jerusalém. E algo extraordinário vai acontecer na vida de vocês. Então acredite nisso. Então eles chegam lá, eles permanecem. Mas há um outro evangelho que fala com muita propriedade sobre essa promessa de Jesus enviando o Espírito Santo. Está em João capítulo 16, a partir do versículo 7. Diz: todavia, eu vos asseguro que é para o bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Advogado aqui é o Paráclito. O advogado aqui é o Espírito, ou seja, outro da mesma essência. É outro da mesma essência que ele está dizendo aqui. É o Paráclito, é o advogado. Não é? Ele está dizendo, vi para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Isso encontramos em João. Mas se você ler o versículo 13, que eu não vou ler agora, o versículo 13, ele diz o seguinte, que a função precípua do Espírito Santo, preste bem atenção nisso que eu vou dizer agora, a função precípua do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo. Glorificar Jesus Cristo. Essa é a função do Espírito Santo. Está lá no livro de João, no versículo 14, não é? Do mesmo livro, do mesmo capítulo 16. Então, essa vinda foi prometida no Antigo, no Novo Testamento, e agora ela se concretiza-se, não é? Se concretiza em Pentecostes, porque agora há uma necessidade
da continuidade do Evangelho. Há uma necessidade da continuidade do Evangelho. Porque esse livro de Atos dos Apóstolos, que narra exatamente os prodígios do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ele não poderia acontecer sem a força, não é, motriz, que é o Espírito Santo. Sem a força que está na igreja, que é o Espírito Santo. É o derramamento. Não é? Por quê? Porque a ideia do autor desse livro, narrando a democratização do Espírito Santo, a ideia principal, ou talvez uma das ideias principais deste livro, é a sua expansão. É a sua expansão. É o crescimento da igreja. E o crescimento da igreja não se dá por metodologia humana. Não acontece por metodologia humana. Então, o crescimento da igreja acontece pela vontade, pela ação do Espírito Santo na igreja. Amém. Então, quer ver uma coisa? Pentecoste com Babel. Veja só o que vai acontecer. Lá em Babel, se falava uma só língua. Aí eles quiseram construir, não é? Alguns falam que é sigurete, que era como se fosse um templo, não é? Para chegar aos céus, um templo, com a porta. Aí Deus diz o seguinte, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que eles não entendam ninguém. Então aí aconteceu a Babel, confusão. Bagunça tudo. Confusão. Então, em Pentecoste é o inverso de Babel. Em Pentecoste é o inverso de Babel. Então percebam que na democratização do Espírito Santo, o mais importante não é falar línguas ou ter a experiência de imaginária e imagética de vento, de fogo. Não. Não é o principal desse capítulo 2. O principal desse capítulo 2 é que todos entenderam a mensagem do Evangelho. Todos entenderam em sua própria língua. Então, o milagre aqui realizado não é em falar. O milagre é em compreender. Compreender. E eles compreenderam perfeitamente o que era aquele ato em Pentecostes, não é? Eles precisavam de Pentecostes. Eles precisavam da força, não é? Alguma coisa que o levasse à frente. Porque Jesus já havia subido aos céus. E eles sozinhos não iriam fazer a obra, porque a obra não é feita apenas pelos homens. Deus usa os homens. Os homens são instrumentos, nós somos instrumentos da vontade, mas é o Espírito Santo que determina, o Espírito Santo é que dirige, o Espírito Santo é que coordena, o Espírito Santo é que dita, não é? Mesmo para um Paulo que naquele momento, não, eu quero ir, ele diz no capítulo 16, não, você não vai para o Oriente, você vai para a Europa, não é? Então é o Espírito Santo que dá a palavra final. Não são pregadores, pastores, bispo de igreja que dá a palavra final. Mas quem dá a palavra final é o Espírito Santo da igreja. Então se você tirar o Espírito Santo da igreja, a igreja do século XX, do século XXI, se você retirar, volta a ser uma Babel. Confusão volta em cima de confusão. Confusão em cima de confusão. Ninguém vai entender ninguém. Ninguém vai entender ninguém. E é o que está acontecendo hoje em dia, né? Nas igrejas, o pessoal está tratando como uma empresa e expulsando como empresa, não é? Não fala mais na ação, não se fala mais de doutrina na igreja, não se fala mais em pecado na igreja, não se fala em rebeldia. Há uma troca, há um eufemismo espiritual muito grande nas igrejas. Alguém está em pecado e diz, não, ele está passando por um estresse. Ora, alguém fez alguma coisa contrária à vontade de Deus. Não é problema pessoal, alguma coisa. O pecado, ninguém é pecado. É ilusório. O pecado é ilusório.
O que é importante não é o pecado. Não é? O importante é que você tenha certeza de que você está salvo. Você tem a graça de Deus. Isso é que é importante. Deus não vai deixar você se perder. Então essa é a mensagem da graça barata que nós encontramos em nossas igrejas hoje. E Pentecoste não foi assim. Pentecoste não foi assim. Pentecoste, a visão era de expansão. E expansão de igreja, a mensagem principal, olha, outra coisa importante em Pentecoste, é que unificou a mensagem é única, a mensagem é Jesus morreu na cruz, verteu seu sangue para purificar os nossos pecados, ressuscitou, não é? Dentre os mortos, e hoje vive. E hoje vive. Essa é a mensagem de Pentecostes. Essa é a mensagem da igreja primitiva. Então essa mensagem tem que ser pregada. E agora começa a ação do Espírito Santo na vida desses homens. Vamos quebrar barreiras de gêneros, não é? Barreiras de intelectualidade, barreiras raciais. Vamos quebrar tudo isso. Vamos pregar o evangelho às mulheres, porque elas vão receber o Espírito Santo. Para a visão judaica, a mulher não era valorizada. A mulher não tinha nem direito de ler a Bíblia, a Torá. Agora não, ela tem direito de ler a Bíblia, ela tem direito de meditar, ela tem direito de falar. Então vamos quebrar essas barreiras. E é movido pelo Espírito Santo que a igreja vai fazer isso. Então a igreja sai de Jerusalém, vai para toda a Judéia, quebrando barreiras. Agora os judeus têm que se unir com os samaritanos. Judeus não são melhores do que samaritanos, são iguais perante o Senhor. Então o Pentecoste que aconteceu aqui em Jerusalém, Deus vai fazer que aconteça também em Samaria. Samaria, houve um Pentecoste em Samaria. Como também houve um outro Pentecoste para os gentios na casa de Cornélio. Então Deus não faz discriminação. A mensagem é essa. O Espírito Santo vai unificar essa mensagem. Essa mensagem vai derrubar barreiras, marcos geográficos. Essa mensagem não é só para a nação de Israel. A nação de Israel cumpre uma missão. Ela foi eleita para uma missão. E nós somos eleitos por Deus para uma missão. Então essa missão tem que ser propagada, tem que ser pregada. Então essa missão saiu de Jerusalém, foi para toda a Judéia, Samaria, chegaram a Antioquia, e lá eles são chamados de cristãos pela primeira vez, não é? É interessante que essa palavra cristão, mesmo sendo chamado pela primeira vez, porque a ideia deles era uma ideia assim, dizer o seguinte, não é? Eles continuam falando sobre Jesus, olha, eles continuam pregando sobre Jesus. Então a mensagem era Jesus. A mensagem era sempre Jesus. Amém. Independente de quem pregasse, gente. Independente de quem pregasse. Pastor, temos hoje a 5 igreja, minutos, tá? 5 minutos? Então deixa eu ver. É um texto tão gostoso, né? Não sei. Se o senhor quiser, pode ir levando aí, viu? Então vamos concluir isso aqui. Então, mas se o senhor puder nos mostrar onde está o Pentecostes hoje, seria ótimo. Hoje? Sim. Não, leva o seu texto aí. E é porque hoje as igrejas pentecostais levam muito essa palavra Pentecostes ao enchimento do Espírito Santo, né? Elas apelam muito ao falar em línguas. Não. Aqui o texto, olha, o texto de Atos é bem claro. Eu tenho um projeto que fala a Bíblia como ela é. Então, o texto é bem claro. Aqui não se fala em línguas, aqui fala em idiomas. Não é? A ideia aqui é de idiomas. Todos entenderam nos seus idiomas. Então, a função do... Para que o evangelho fosse entendido por todos. Fosse entendido, quebrasse barreiras. Sim. O evangelho alcançou o mundo, não é? Alcançou o mundo com essa mensagem. Essa mensagem de arrependimento. O Pentecoste hoje, não é? Quando você recebe Jesus,
O Pentecoste foi o quê? A mensagem de Pedro. Foi uma mensagem dizendo que vocês entregaram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Aí, no restante do versículo, ele diz, o que devemos fazer? Aí Pedro diz, olha, arrependei-vos e sejam batizados, olha, seja arrependimento traz a fé e confissão, você tem que crer nessa mensagem, você tem que confessar com a boca, não é? Então, Sim. arrependimento e fé. Então, quando você crê, se arrepende, você tem fé, você confessa, aí a outra etapa apresentada em Pentecostes é seja batizado. O batismo é um selo da igreja neotestamentária. Assim como a circuncisão é marca de Israel no Testamento. A igreja, o batismo é isso. Então, seja batizados e, sendo batizados, recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Olha, Que serão os dons diversos, no caso. Dons do Espírito Santo, que é o presente, que é a salvação, Para desenvolver na igreja, não o dom, mas para desenvolver na igreja os dons, que são as qualificações pessoais para a edificação da igreja. Então, isso é o que podemos dizer nessa primeira etapa sobre Pentecoste. Obrigado pela oportunidade. Tem algum mito e verdade que o senhor queira falar sobre o Pentecostes? Não, Pentecoste se prende muito às igrejas, nós somos valorizados pela qualidade. É como se fosse, hoje se prega por merecimento, você recebe a segunda experiência posterior. A Bíblia não menciona isso. A Bíblia só conta uma experiência, que é a experiência de conversão. A experiência de conversão, você automaticamente recebe o Espírito Santo. A leitura que nós fizemos de João está dizendo que o Espírito Santo convence um homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, você só chega a ter essa comunhão com Deus, porque é o próprio Espírito que leva você a entender o plano de salvação de Deus. Então, é exatamente isso. Que complica. Ok. Fiquei sem áudio agora. Terminamos? Terminamos, pastor. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, que às 3 horas da tarde aceitou o convite. Mas o soldado tem que aceitar, né? Tá vendo? Amém, pastor. Muito obrigado. O Espírito Santo move nossas vidas. Quem recebe o Espírito Santo é difícil, né, pastor? Você fugir do que você... Fugir da obra. Não. Você tem que ir. Você tem que ir. É sim. Eu não sei, uma questão, não é de emergência, questão de doença, outra coisa. Mas o servo do Senhor, ele tem que estar pronto para servir. O que é interessante, eu tenho dito isso, eu fiz uma gravação de uma reflexão dizendo o seguinte, que a mesma raiz, eu acho que eu já disse isso a você também, porque você foi meu aluno de Antigo Testamento, eu disse isso lá. A mesma raiz da adoração é de servir. Então, a adoração é servir. Então, quando você diz, vou adorar a Deus, é que você entrega seu corpo como sacrifício vivo para a obra. Então, a obra, você está servindo a obra. Servindo a obra, você está servindo a Deus. Então, somos chamados para isso. E aonde for, não é, você vai ser reconhecido como aquele que tem a marca, o selo do Espírito Santo na sua vida, na vida da gente. Amém. Pastor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Senhor é demais. Se precisar, estamos à sua disposição, meu querido. Tá bom. Tchau, um abração. Professor. Tchau. Pessoal, aula maravilhosa. Podemos contar aí com a presença do pastor Reginaldo. É uma bênção esse homem. Foi meu professor de Antigo Testamento 1 e 2. Foi maravilhoso passar quase... Na verdade foi 1 ano, né? Mas já tem 2 anos que eu estou lá no CETEC, convivendo nos corredores. É um homem realmente abençoado, que tem nos entregado muito de si. Eu queria convidar vocês a participar das próximas lives que vai ter durante toda essa semana. Vamos ter na terça, na quarta, na quinta e na sexta.
Amanhã teremos, até então, temos 2 convidados. Eu pretendo colocar 3 convidados. Seriam um às 18, um às 19 e um às 20 horas. Quarta-feira teremos mais 3 convidados. Carlos, que está aí, ele vai estar participando, inclusive. Que é outra bênção do Senhor. Fala, meu amigo. Tudo bom, Douglas? Douglas, fica com a gente, Douglas. Essa semana vai ser maravilhosa. Eu estou super ansioso pelos próximos dias. Na sexta-feira, para confirmar 3 figurinhas que vocês vão amar por resto da vida de vocês. A gente vai falar só sobre oração. Vai ser perfeito. E no sábado a gente vai encerrar com uma grande noite de louvor e de oração, onde a gente vai clamar a vinda do Espírito Santo sobre as igrejas, sobre essa pandemia, para que as pessoas recebam os presentes que ele tem para nos dar. E vai ser maravilhoso ter todos vocês conosco. Por aqui a gente fica, temos muitos alunos aqui do CETEC que vai começar a aula agora. Então eu estou finalizando essa live de hoje. Amém? Obrigado por cada um de vocês. Tchau. Mando sim, Douglas. Foi muito bom lhe ver, viu, Douglas? Você é top. E desculpa as pessoas que eu não pude dar um alô, porque é muito complicado aqui as mensagens subindo, coração subindo, gente entrando, a gente falando, tendo que se concentrar, mas estou muito feliz por cada um de vocês que puderam dedicar um tempinho para estar acompanhando aqui essa live, tá? Estou tentando o pastor Marcondes também, para ele trazer um pouco do Espírito Santo para a gente, a doutrina do Espírito Santo. Mas daqui para lá a gente vai confirmando. Temos algumas vagas aí. Dona Vilma também vai liberar um tempinho para a gente para falar de oração. Amanhã teremos Adi aí, o nosso ministro. Ele vai estar ministrando aqui, ainda não me disse o tema, mas é outra bênção do Senhor. Todos vocês vão gostar, vocês vão amar. Amém? Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.